Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Eu quero falar de algumas atitudes que elas são minhas, que eu as percebo no meu coração e que às vezes nós, de forma desapercebida, nós não respondemos, mas eu quero te falar daquilo que eu pratico. Os irmãos que quiserem tomar nota, podiam tomar nota, porque eu acho que é importante. Porque às vezes vai ser mais fácil, vai ser uma prática que você vai ver rapidamente de algo que você tem que fazer na sua vida. Posso começar a falar? Primeira coisa que eu defini na minha vida: nunca desprezar os humildes começos. Essa é a primeira coisa que eu quero começar a falar. Você sabe que às vezes nós desprezamos os humildes começos da nossa vida. Nós não reconhecemos o início. Quero te falar, só se torna grande aquele que é fiel no pouco. Só conquista coisas grandiosas aquele que reconhece de onde veio, as suas origens. Então não despreze os humildes começos na sua vida. Agora, qual que é o perigo? Existem pessoas que só vivem nisso e se acomodam com isso. A pior coisa que tem no ser humano é o tal da acomodação. Pessoas que vivem acomodadas, pessoas que vivem achando, não, é só isso. Em outras palavras, tá bom que eu estou vivendo, tá bom que eu tenho, tá bom com isso. Eu quero te falar que você está vivendo uma acomodação, uma cegueira espiritual. Deus nos fez, irmãos, para realizações da parte dele. Eu quero te falar, Deus nos chamou para coisas grandiosas. Se nós servimos a um Deus grande, nós devemos agir com grandeza. Agora presta atenção. Isso não fala de arrogância, mas se eu sou alguém que reconheço os humildes começos, que alguém que é fiel no pouco, aí então a Bíblia diz que eu posso ser colocado sobre o muito. Mas às vezes nós queremos as coisas rápidas demais e nós nos esquecemos dos humildes começos. Vou dar um exemplo que eu falei aqui no culto passado, o exemplo da minha mãe. Minha mãe é a pessoa mais próspera que eu conheço na face da terra. Ela não é a mais rica, mas é a mais próspera. Prosperidade tem a ver com contentamento, não tem a ver com riqueza. Porque às vezes você pode ser rico, mas não ter paz no seu coração. Então, o dinheiro tem a ver com um contentamento. E aí eu vou te falar uma coisa. Eu me lembro, minha mãe me contando a história. Ele falando o seguinte, ela contando para mim. Aqui comigo, irmãos. Pode deixar ela aqui. Falando o seguinte, a minha irmã, no aniversário da minha irmã, a minha irmã, muito nova, a minha mãe acabou o gás na minha casa. E aí então, minha mãe não tinha como cozinhar a comida no dia do aniversário da minha irmã. A minha mãe foi lá para o quintal da casa, pegou 2 tijolos, colocou lá no quintal, chamou todas as crianças e fez o aniversário dela lá no quintal. Cozinhou com madeira, com fogo ali. Ela não ficou reclamando para o meu pai que acabou o gás. Mas eu te falo uma coisa, a minha mãe não desprezou os humildes começos na vida dela. Minha mãe hoje ela é próspera. É tão impressionante a prosperidade da minha mãe, irmãos, que até hoje eu não me lembro de algum dia eu ter chegado à minha mãe, porque você sabe, quando você é adolescente, você sempre pede um dinheirinho emprestado para os pais. Já aconteceu isso com os irmãos? O único detalhe é que você nunca devolve esse dinheiro. Então eu não sei por que você pede emprestado, ao invés de dizer, mãe, me dá logo. E tinha um esconderijo, o dinheiro, debaixo dos pratos da cozinha. Eu descobri onde é que era o endereço, irmãos, quando ela não estava em casa. Não tinha como, irmãos, pedir, ela não estava em casa. E eu precisava do dinheiro. Os irmãos têm que ter um olhar benigno comigo. Não é que eu estava fazendo outra coisa, irmãos, era uma necessidade. A minha mãe recebia, porque meu paizinho morreu, eu tinha 8 anos de idade. Meu pai deixou um salário mínimo e 20% de um salário. Hoje dá em torno aí de R$ 1.100. Irmãos, eu não tenho na minha memória nenhuma vez que eu cheguei na minha mãe, que eu pedisse um dinheiro que ela não tivesse alguma coisa para me dar. E sabe qual que era o maior medo da minha mãe? Chegar na velhice e não ter condições financeiras de sustentar a própria vida.
Mas uma coisa eu vi na minha mãe: ela não desprezou os humildes começos. Hoje a minha mãe, irmãos, deixa eu contar para os irmãos, ela manda dinheiro para os 4 filhos. Todo ano, irmãos, final de ano. Mãezinha, foi para a senhora. Mas presta atenção, estou contando isso aqui como um testemunho, que os humildes começos é o que pode te levar para grandezas. Um humilde começo, em um lugar que não era muito reconhecido, um hotel que não reconheceu aquela mulher grávida, nasceu o Senhor Todo-Poderoso no ventre de uma mulher, numa manjedoura, num estábulo. Mas aquele homem hoje está sentado num trono de governo. Os humildes começos podem representar uma atitude correta para te levar para lugares grandes. Posso ouvir um glória a Deus pelos irmãos? Então eu decidi isso no meu coração: eu não desprezo os humildes começos. Os humildes começos custam, é difícil, você não tem recurso, você não tem tantas pessoas, você não tem tanta experiência nos começos das coisas, você não sabe ainda, não tem alguém talvez que te ensine, você vai ter que quebrar pedra, você vai ter que aprender coisas que não te ensinaram, você vai ter que escavar. Esses são os humildes começos. Quando eu olho para essa igreja, irmãos, e me lembro há 7 anos atrás, irmãos, montar aquele Fender, eu chegava com o Fender, a Gisele e o Arthur, eu montava o Fender, conectava, eu só não cantava porque aí acabava com a igreja se eu fosse cantar também. Mas irmãos, pregar, apacentar, cuidar, e no final do culto, eu tinha que vir, passar, limpar o salão, tirar o lixo, organizar, levar as sacolas fora para dentro do carro, porque não tinha lugar para jogar lá no prédio que nós usávamos, eu tinha que jogar na minha casa. A Gisele lá, sentada lá no fundo, com o Arthur no colo, recém-nascido, me esperando para a gente ir embora para casa. Irmãos, e quando eu me lembro disso, e eu estou aqui em cima pregando nessa igreja, irmãos, meu coração se enche de alegria, porque a palavra é real. Nunca despreze os humildes começos. Nunca despreze os humildes começos. Estava vendo aqui o vídeo aqui, aquela reunião que você viu só foi de liderança. Me reuni depois com a igreja americana aqui, nesse salão aqui do lado nosso, com a igreja americana. O quanto meu coração se encheu de alegria. Eu posso falar? Você fala, pastor, mas que bobeira, que bobagem. Olha, irmãos, alguns anos atrás nós estávamos tão sem dinheiro que nós compramos esse broche aí da uvinha e nós demos para o casal de líderes, porque a gente não tinha dinheiro para comprar um para cada um. Lembra disso? Lembra, né, amor? Quem mais lembra? Acho que o Elber lembra. Olha lá, os irmãos ali lembram, a Karen lembrou. Irmãos, nós tínhamos a gente deu um para o casal, porque a gente não tinha dinheiro para comprar o bendito do broche, irmãos. Aí ontem, eu falei, miserável Satanás, comprei, foi um pacote de broche agora, meu amigo, folheada a ouro. Falei, agora eu quero ver. Agora, irmãos, eu não fiquei comovido com o broche. Eu vou te falar o que eu fiquei comovido. Vocês vão falar, não, pastor, mas aí também é demais. Foi na hora de servir o café da manhã, porque a igreja comprou o café da manhã. Sabe o que mexeu comigo? A coxinha. Vocês estão rindo, irmãos, porque eu vou te falar, irmãos. Talvez, irmão, você come coxinha toda hora. Você come picanha toda hora, mas quando você não tem condições de dar o melhor para quem você ama, dói no seu coração, dói. Eu falo, irmãos, não ter condições às vezes de abençoar os líderes que fazem dessa obra uma obra prevalecente, às vezes mexe comigo. Você pode achar que não, mas mexe. E ontem a bendita daquela coxinha, eu falei, Deus seja louvado. E nós abençoamos os irmãos e demos para cada um broche folheado a ouro. É um suspiro, um folho de ouro, mas é de ouro. Mas eu posso te falar uma coisa? Essa igreja só está crescendo porque nós não desprezamos os humildes começos. Posso ouvir glória a Deus?
A palavra de Deus diz o seguinte: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore de sorte, que vem as aves dos céus, e se aninham nos seus ramos. Mateus capítulo 13, versículos 31 e 32. Uma semente que você não valoriza hoje, eu posso te falar, amanhã se torna uma grande semente. Nunca despreze os humildes começos da sua vida. Nunca despreze as sementes que Deus vai trazer na sua vida. Essas sementes vão crescer. Não despreze as sementes que Deus tem colocado na sua mão. Elas vão crescer. Eu tenho, em nome do Senhor Jesus, guardado o meu coração para não desprezar ninguém. Você sabe uma coisa que as pessoas fazem? Crianças, as pessoas desprezam as crianças. Às vezes você chega no lugar, todo mundo cumprimenta os adultos, mas não cumprimenta a criança. Quero te falar uma coisa, irmãos. Isso marca a vida de uma criança, quando ela se sente rejeitada. Eu te falo por experiência própria. Muito ruim você chegar no lugar. Eu já fui criança, e as pessoas não me tratarem como pessoa. Só uma coisa: nunca faça isso. Essas crianças se tornarão grandes homens e mulheres amanhã, e vão se lembrar das pessoas que os respeitaram. Você pode ter certeza disso. Glória a Deus. Uma outra coisa que eu pratico, como eu disse, essa pregação hoje ela é diferente porque eu estou falando de coisas que tem a ver comigo, mas eu tenho certeza que influencia você que está tomando nota. Segunda coisa: não tenha medo. Não tenha medo dos desafios que vêm na sua frente. Logicamente a gente sabe que o medo, existe um lado positivo, porque senão a gente pularia de um prédio se você não tivesse medo. Mas existe um medo que Satanás coloca no coração das pessoas, paralisam as pessoas, bloqueiam as pessoas. Existe um medo que você trava, existe um medo que não te deixa ir para frente, existe um medo do que as pessoas vão pensar, de como é que vai ser. Eu quero te falar, irmãos, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia fala o seguinte: no amor não há temor, não há medo. Antes o perfeito amor lança fora todo. Olha só, verdadeiro amor é Cristo. Cristo remove o medo que há dentro de você. Ah não, pastor, eu não quero me relacionar mais com as pessoas, porque eu tenho medo de ser machucado. Presta atenção, o verdadeiro amor lança fora todo o... Ah, eu não quero mais estar perto das pessoas para não me decepcionar. O verdadeiro amor lança fora todo o... Ah, eu não quero viver a vida da igreja, eu prefiro viver sozinho, isolado. O verdadeiro amor joga fora todo o... As pessoas vão, pastores me decepcionam, pessoas me decepcionam. Irmãos, não tenha medo. Não tenha medo de sonhar grande. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. Quantos creem que Deus é grande? Sonhos grandes honram ao Deus grande. Não tenha medo. Uma coisa que eu não anotei aqui, mas eu preciso falar, irmãos. Tudo que eu vou pensar, eu penso grande. Eu penso grande, eu sonho grande. Porque eu acho que isso honra a Deus. Então não tenha medo de enxergar 2017 como o melhor ano da sua vida. A transformação, não tenha medo. Glória a Deus. Irmãos, você sabe que, pastor, você vive isso tudo, irmãos. Aí é uma outra pregação, posso pregar domingo que vem. Mas que eu decidi não ter medo. Irmãos, sabe como é que eu funciono em relação ao medo? Vou te contar como é que é. Vamos supor que eu tenho medo de descer aqui. Sabe o que eu faço? Depois que eu cair, aí eu resolvo depois, se a perna deu uma bambeada, alguma coisa. Mas eu enxergo o meu medo não como limite, mas uma manifestação da glória de Deus que me leva a superá-lo. Eu preferi enxergar assim, porque isso honra a Deus. Agora para subir aqui é uma novela, né? Eita Goiás! O verdadeiro amor lança fora todo medo. O que te paralisa? Vença. O que você tem medo? Encare. O que você tem medo? Irmãos, eu vou te confessar, eu tinha muito medo de passar necessidade na minha vida.
Muito medo. Nossa, era algo assim, era algo que mexia comigo. Eu ficava pensando, meu Deus, tá bom, se eu passar uma dificuldade eu estou sozinho. Mas se eu estiver casado, como é que eu faço? Como é que eu faço para sustentar meu filho? Como é que eu faço para sustentar minha esposa? Olha, irmãos, os medos serão vencidos em nome do Senhor Jesus. Você vai vencer seus medos, irmãos. Nós servimos a um Deus de amor. E o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Uma outra atitude que eu pratico na minha vida, se servir para a sua, eu tento diferenciar o que é crítica e o que é um conselho. Eu poderia te colocar como uma crítica ruim e uma crítica construtiva. Você sabe que como pastor, muitas pessoas nos criticam. Como é que o pastor pula do púlpito que é santo? Que absurdo. Por que o pastor não sobe pela lateral porque esse púlpito é santo? Tudo as pessoas vão criticar. Por que o pastor não prega com paletó? Vamos criticar. Sempre as pessoas têm um porquê de não fazer algo. Agora eu tenho que no meu coração discernir se o que a pessoa está falando é para o bem da igreja ou se a pessoa está falando porque não tem nada que fazer, só gosta de criticar. Você tem que aprender a lidar com críticas na sua vida e diferenciá-las, quais são positivas e quais não são. Você tem que avaliar aquilo que é um conselho da parte de Deus ou aquilo que é só para te trazer angústia. E aí você tem que aprender isso, irmãos. Amém? Se você não aprender isso, irmãos, você vai viver frustrado. E aí é o seguinte, irmãos, eu aprendi a tirar da minha vida aquilo que é somente uma acusação. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Se uma pessoa chegar em mim e falar assim, pastor, tal coisa podia ser feito. Irmãos, na hora eu vou avaliar. Amor, ela se pegar, senão ela vai aqui comigo, irmãos. Aí, voltando para cá, irmãos, pode acontecer o seguinte, as pessoas querem simplesmente me darem uma direção. As pessoas, elas não querem saber a minha resposta, elas já têm uma resposta, elas querem me testar. As pessoas muitas vezes quando me perguntam alguma coisa, elas não estão interessadas na resposta, elas querem testar a minha atitude. E aí eu tenho que saber, isso é uma crítica ou isso é um conselho? Isso é uma acusação? O que é isso? Agora você tem que aprender, irmãos. Quando eu falar alguma coisa, você tem que saber, o pastor está me criticando ou o pastor está me auxiliando? E aí eu vou te falar uma coisa, pessoas saem da igreja por conta de coisas que eu falo, sabia? Porque elas levam as coisas para um nível muito pessoal. Você acha realmente, irmãos, que eu estou aqui, que eu subo nesse púlpito para te machucar? Eu não estou aqui para destruir você, eu estou aqui para te dar direções da parte de Jesus. Glória a Deus. Então aprenda a lidar com críticas, diferencie quais são elas, as positivas e as ruins. Olha o que a Bíblia diz, quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. A repreensão é amor na sua vida. Corrigir é amor também. Isso é amor, irmãos. O duro é que nós não reconhecemos isso como amor. Quantos que eu já falei até agora? 3. Qual que foi o primeiro? Qual que foi o segundo? Qual que foi o terceiro? O quarto, obedeça a Deus. Não tenha medo de obedecer a Deus, não. Agora eu vou te falar, tem gente que não ora porque não quer ouvir Deus. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Você já viu o jovem que vai relacionar, e aí ele fica assim, nossa pastor, eu senti uma paz para relacionar com essa pessoa, mas seu irmão, você orou? Não orei. Falei, então, por que você não quer orar? Porque você talvez tenha medo de ouvir o que Deus tem para dizer. Pessoas não oram porque elas têm medo do que Deus vai falar.
Pessoas não perguntam para Deus porque tem medo de Deus falar diferente do que ela quer. Não, eu quero morar na Flórida. Mas às vezes Deus está te levando para outro lugar. Não, mas eu não vou nem orar. Vai que Deus manda eu sair. Já viu isso? Quer ver eu te dar um outro exemplo? Imagina então que você vai relacionar. Quantos são solteiros aqui ainda? Poucos solteiros, hein? Ou não levantou a mão. Quantos são solteiros aqui? Vamos casar. Aí você começa a relacionar com uma pessoa. Imagina as irmãs aqui, vai relacionar com um cara que abre a porta para ela. Ah, já desmanchou, né, filha? Abriu a porta. Nossa, olha que gentleman. Fechou a porta. Meu Deus do céu. Lá, lá, lá. Começa a orar em línguas, é de Deus. O cara entra, coloca o som numa altura boa, uma música de crente. Meu Deus, ele pôs uma música de crente. Pastor, eu vou me relacionar, esse cara é tudo que eu pensei na minha vida. Aí eu pergunto, ele é crente? Pastor, não é, quase. É quase, pastor, ele abre a porta, crente não abre a porta. Ele é quase crente, mas aí é o seguinte, por que não ora? Porque sabe a resposta que Deus tem. Quer ver uma outra coisa? Às vezes nós achamos que porque nós pedimos para Deus, Deus é obrigado a nos ouvir, em relação a fazer o que nós queremos. Aí a gente fica assim, pastor, eu não estou ouvindo Deus. Não, Deus já falou, Ele não quer, você só quer que Deus mude o que Ele disse. Vou te dar um exemplo da minha esposa. O dia que ela estiver pregando, ela fala o que ela quiser. Hoje eu estou pregando, está comigo o microfone. Essa semana ela chegou, a gente saiu, não sei onde é que a gente foi, se foi tomar café da manhã. Sabe, né, eu tomo café da manhã com minha esposa, irmãos. Abra a porta para ela agora. E sou crente. Aí ela parou aqui na porta, o dia maravilhoso. Acho que foi segunda-feira. Ela, amor, você podia buscar as crianças na escola. Eu falei, ô amor, não. Aí ela, não, mas eu falei, não amor, você me perguntou, eu te respondi, não vou buscar as crianças na escola. O fato de ter respondido o que ela não queria ouvir, eu não a amo? Amo. A questão é que às vezes nós temos dificuldade com o não. Nós achamos que Deus é obrigado a ter que responder sim para todas as nossas coisas. Quer te falar, obedecer a Deus é a atitude que todo crente deveria ter. Mas às vezes nós obedecemos mais a homens do que a Deus. Queremos satisfazer mais o coração das pessoas do que a Deus. Às vezes o marido, a esposa está cansada, não vou para o culto hoje não. Aí o marido todo gentil, tá bom amor, eu te entendo. Entende não, mano, obedeça a Deus. Você e sua casa servirão ao Senhor Jesus. Venha com toda a sua família, não abra mão disso. Obedeça a Deus. Olha o que a palavra de Deus diz. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Isso é uma repreensão para nós. Penúltimo, estou terminando, irmãos. Pague o mal com o bem. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Provérbios capítulo 12, versículo 18. Irmãos, é tão bom você ser gracioso com as pessoas, mas o nosso instinto é de ir contra as pessoas quando elas são contra a gente. Quando alguém fala mal da gente, a gente quer falar pior delas. Quando alguém nos critica, nós queremos criticar mais ainda. Quando alguém nos condena, nós queremos condenar mais ainda. Eu quero te falar, isso não é atitude de um povo santo. A atitude de um povo santo é pagar o mal de forma benigna, graciosa e expressando Jesus. Sabe, irmãos, uma coisa que muda a vida das pessoas, ore por aquelas pessoas que te perseguem. Abençoe aquelas pessoas que te criticaram. Ore por essas pessoas, você vai ver mudanças. As pessoas que te abandonaram, ore por elas. Irmãos, não tem nada mais poderoso na face da terra do que oração. Ore por essas pessoas. É impossível você ter raiva daquele que você ora por ela. É impossível você odiar, é impossível você ter mágoa quando você ora por alguém.
ore por alguém. Está chateado com alguém? E aí eu não vou perguntar se alguém já ficou chateado comigo aqui. Ora por mim. Abençoe minha vida, a minha casa. Abençoe o pastor Márcio, é homem de Deus, é homem sábio. Ao invés de falar mal, ao invés de fechar seu coração, ore por aqueles problemas que você teve. Você vai ver que a sua vida vai ser liberada, irmãos. Irmãos, eu não sei, alguém se converteu por conta de problema aqui? Levanta sua mão. Alguém já se converteu? Você se converteu por causa de problema ou foi porque estava tudo muito bem? Quantos se converteram porque estava tudo muito bem na sua vida? Levanta a mão. Glória a Deus. Quantos se converteram porque o negócio estava uma pindaíba, lascada? Quero te contar. Eu me converti por conta de um relacionamento. E por conta de uma quebradeira financeira. Assim, talvez não é muito, mas eu não tinha nada. E perdi o que eu tinha, acabou tudo aí. Irmãos, e sabe o que liberou minha vida em relação àquela menina? Orar por ela. Sempre quando eu lembro dela, eu falo, Deus, eu declaro que ela é bendita do Senhor Jesus. Desprendeu o meu coração dessa pessoa. É impossível você ter raiva de alguém que você ora por ela, irmãos. É impossível. Amém? E por último, o pessoal do louvor quiser subir aqui, quero falar sobre perdão. Eu decidi perdoar, irmãos, as pessoas. A Bíblia diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico capítulo 19, versículo 18. Deixa eu contar uma história para os irmãos. Meu pai, quando morreu, eu tinha 8 anos de idade. Os irmãos sabem disso. E você sabe, quando você não tem um referencial de pai presente na sua vida, todo mundo se acha no direito de ser seu pai. Quem perdeu o pai aqui muito novo? Tem alguém que perdeu? Você já percebeu que muitas pessoas querem ser seu pai? Querem te corrigir o tempo inteiro? E uma vez eu estava numa fazenda de um homem muito rico. Eu tinha, acho que uns 10 anos de idade, 11 anos de idade. E era muito ruim, irmãos. Eu era o único que não tinha os pais presentes. Todas as crianças com seus pais. E aí eu me lembro que a gente estava sentado no curral. E o dono daquela fazenda, a filha era bem pequenininha e foi andar a cavalo. E sabe que cavalo, naquele trote, você vai, né? Ainda mais pequeno, você não tem segurança, você vai ficando aquela coisa bamba. Todas as crianças estavam sentadas no curral. Todas as crianças começaram a rir da criança que estava no cavalo. Só que tinha um detalhe. Todas as crianças tinham seus pais do lado. Do meu lado não tinha meu pai. E o dono da fazenda, que era o pai da criança, ele bateu na minha perna. E ele falou: para de rir. Você está assustando o cavalo. Só que eu não era o único que estava rindo. Mas eu era o único sem pai. Eu era o único que não tinha condições. Todos os demais eram conhecidos, pessoas influentes. Eu era o único esquecido. Aquilo gerou uma mágoa no meu coração, não ter um pai presente. Alguém que me bateu só porque eu ri, não fiz nada extravagante. Eu fiquei tanto tempo com aquilo na minha mente, tanto tempo. Mas eu decidi no meu coração que o perdão é a cura de muitos males que a gente vive. Eu orei por esse homem, me lembrei dele algumas vezes, um dia que ele bateu na minha perna. E aconteceu algo semana passada que eu descobri. Aquele homem teve um encontro com Jesus e se converteu, irmãos. Sabe, irmãos, isso para mim é uma resposta de Deus. O perdão cura a gente, irmãos. Perdão restaura a nossa vida. Perdão sara feridas. Perdão restaura casamentos. Perdão
te libera de ser refém, porque quando você não perdoa alguém, você é refém daquela pessoa há muito tempo. Irmãos, eu sou livre hoje. Livre. Posso contar para os irmãos? Não desprezo os humildes começos da minha vida. Ouço os irmãos o que tem para dizer, o que é crítico, o que é conselho. Sou alguém que guardo o meu coração em Deus, obedeço a Jesus. Irmãos, eu sou benigno. Mesmo quando eu vejo alguém tentando fazer alguma coisa errada, eu sou benigno. Não, essa pessoa está com um problema, por isso está fazendo isso. Agora, irmãos, não quer dizer que eu sou aprovado em tudo, mas eu decidi no meu coração esse espaço. Sou perdoador. Sabe aquele medo que eu tinha de não ter condições de pagar as coisas? Irmãos, o quanto Deus me surpreende, irmãos. Irmãos, o quanto Deus me surpreende, irmãos. Eu sou bendito de Deus, irmãos. Ou, irmãos, eu sou abençoado de Deus. Que eu vivo, eu gostaria tanto que vocês pudessem viver. E essa é a minha oração essa manhã. Vocês vão viver coisas sobrenaturais na sua vida. Sua casa servirá a Deus. Seu casamento pertence a Deus. Seus filhos pertencem a Deus. Sua vida espiritual pertence a Deus. Você é bendito de Deus. Quantos querem terminar orando para 2017 ser algo sobrenatural na sua vida? Você quer mesmo? De verdade? Gostaria que você ficasse de pé onde você está. Levanta suas mãos o mais alto possível. Se você está precisando de paz, restauração, alegria, se você está precisando de um casamento real, vivo, se você está precisando da presença de Deus, se você está precisando de cura, levanta sua mão o mais alto possível e fala comigo: Senhor Jesus, o Senhor é comigo e me fortalece. Eu declaro que no Senhor eu posso todas as coisas, porque o Senhor me fortalece, em o nome de Jesus. Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail.com. Fica na paz do Senhor Jesus.